Bom dia você que está em casa, você que está no teu trabalho na internet, que está aí assistindo a mais uma edição do nosso programa semanal aqui do DC+, Trabalho e Renda. Uma semana complicada para nós aqui paranaenses, né, e outros estados do país, com mais um lockdown decretado, né, e o comércio fechado, atividades não essenciais, muita confusão, muita briga, muita discussão, muito debate, porque no dia 20 de março agora nós vamos completar um ano do primeiro decreto governamental a respeito das restrições aí à questão da pandemia do coronavírus. E lá atrás, em março de 2020, a razão era exatamente a mesma que nós estamos enfrentando agora. Nós temos o colapso do sistema de saúde. Se a razão é a mesma, será que foram tomadas as medidas corretas? Será que fechar o comércio, aquela lojinha lá que recebe 2, 3 clientes por dia, vai conter o avanço do vírus? Será que reduzir frota de ônibus resolve o problema de aglomeração? Não vai complicar mais? Da onde saiu esse número de 50% da frota? Qual é a estatística que dá base para tudo isso? Todas essas questões que vêm acontecendo no país e no mundo como um todo, né, antes da vacinação, vão afetar diretamente a questão de relações de trabalho, oportunidades de emprego, crescimento de empresa, algo que talvez não tenha sido levado em conta pelo governo, que a semana que foi decretado o lockdown, que é a semana da folha de pagamento da maioria das empresas que pagam no 5º dia útil. É a semana de recolhimento de INSS, de FGTS e outros tributos. E os pequenos comerciantes, eles trabalham esta semana com afinco para fazer o dinheiro da folha de pagamento, porque o microempresário não tem, infelizmente no Brasil, o capital de giro necessário para manter o negócio funcionando e trabalha sempre no apertado do dinheiro. Então precisa ter um centro de inteligência em todos os governos municipais, estaduais e o governo federal que use dados estatísticos, informações numéricas, para que essa base de inteligência tome decisões baseadas em evidência, evitando o impacto, né? Talvez a gente consiga, não sabemos se vamos conseguir evitar o colapso do sistema de saúde, mas talvez a gente não consiga evitar o colapso da economia e a situação de pobreza e miséria pode se alastrar. Não estou negando a pandemia, nem achando que o lockdown é necessário ou desnecessário, somente fazendo apontamentos, porque estamos há 365 dias praticamente usando a mesma desculpa para fazer com que as atividades econômicas parem. Então algo foi mal executado, algo foi mal planejado. Quem sabe nos preparamos para o melhor quadro e não para o pior quadro, né? Lá no início da pandemia, a gente tinha lá uma discussão sobre ser 60 dias, 90 dias no máximo, e talvez esse horizonte de tempo tenha permanecido no subconsciente aí dos governantes e as medidas tomadas não foram adequadas. E hoje o remédio sai mais caro, é mais danoso do que a doença, é pior do que a doença, porque o custo de auxílio emergencial, o custo de empresas paradas, o custo de empregos é muito mais caro do que o poderia ter sido feito de investimento na área da saúde para preparar um sistema mais robusto da área de saúde para receber os impactos da pandemia. Muito bem, isso posto, né? Nós temos acompanhado aqui no programa, ao longo das semanas, que eu convido aqui pessoas que são de Ponta Grossa, da região, ou seja, que saíram aqui da nossa convivência e foram contar uma história diferente, escolheram uma profissão, né? Aqui da nossa universidade estadual, a maior parte, outras universidades como a Tecnológica também, e ao invés de trilhar aquele caminho que já estava meio que estabelecido ali, o status quo daquela profissão, né? Foram buscar um outro caminho, uma outra história, trilhar, passar por um lugar que ninguém passou. Às vezes, esse profissional não percebe tudo que ele fez para chegar até lá e não conta isso para ninguém, ou não tem vontade, eu acho que não vale a pena. Toda história vale a pena, principalmente essas que têm algo diferente, um ingrediente a mais, que vai fazer com que aquele jovem que está lá hoje, lá se preparando para o vestibular, e que agora não sabe nem quando vai fazer o vestibular por conta da pandemia, ele tem lá um sonho na cabeça, né? O coração bate forte por uma área
profissional e quais são as possibilidades que esse jovem vai ter, né? Então hoje, nessa linha, eu vou conversar com a Paula Nadal. Eu tive aí o prazer de conhecer a Paula Nadal quando ela era adolescente, né? E a adolescência, a juventude sempre é uma promessa. Então, quando eu trabalhava, hoje eu trabalho com adulto jovem na universidade, mas quando eu era professor de adolescente, né, eu aprendi uma coisa: o adolescente é uma promessa de mundo melhor, é uma promessa de transformação da sociedade, é uma promessa de inovação, uma promessa de descobertas. E se ele tiver a condição adequada de educação, de saúde, de alimentação e orientação psicológica, ele vai fazer com que esse potencial seja explorado e vamos ter adultos impressionantes e uma sociedade muito melhor. Quando você, professor aí, né, que assiste o programa, estiver vendo aquele adolescente, às vezes um bagunceiro, às vezes um quietinho, um criativo, um diferente, seja lá o que for que a gente tem ali dentro da sala de aula, que é uma mini sociedade, uma sala de aula é uma mini sociedade, ali tem uma promessa e a gente não sabe aonde esse jovem é capaz de chegar, só que ele é capaz de chegar em qualquer lugar desde que ele tenha as condições adequadas. E hoje eu vou falar com a Paula Nadal. Olha que legal, eu vou ler o currículo dela aqui porque ele é muito extenso e é impressionante, né? Ela é jornalista formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, então é fruto aqui da nossa querida UEPG, e pós-graduada em Semiótica Psicanalítica pela PUC São Paulo. Vive em São Paulo há 14 anos, é nascida aqui em Ponta Grossa, trabalhou por mais de 7 anos na editora Abril, onde foi colaboradora de títulos como Super Interessante, Manequim, editora da Nova Escola, olha só que legal, gente, e crítica de música na Bravo. Então, só do passado dela aqui, tem várias coisas que estavam lá dentro da minha casa, dentro da sua casa, e tinha um dedinho da Paula nesses trabalhos. Depois a Paula migrou para o mundo das agências de comunicação, trabalhou por 5 anos na Edelman, a maior agência independente de relações públicas do mundo, olha só que interessante, como líder de conteúdo e depois de planejamento estratégico. Lá trabalhou com grandes marcas como GE, Ambev, Kimberly-Clark, entre outras. Hoje Paula é vice-presidente de estratégia criativa na Ideal H+K Strategies. Agência deve ser Age Plus K, para ser em inglês. Agência de comunicação do Grupo WPP, como um time de cerca de 200 pessoas. A Paula lidera equipes de planejamento estratégico, conteúdo, criação, mídia, dados e análises, comunicação interna e desenvolvimento de novos negócios da agência e trabalho com marcas como Airbnb. Eu e minha família somos clientes fiéis e assíduos do Airbnb, Spotify, Embraer, Dell, Nike, entre outras. Paula também é apaixonada por arte e moda e possui formação em consultoria de imagem pessoal. Gente do céu, olha só quanta variedade no currículo da Paula. Paula, apareça aqui para os nossos ouvintes, né? Bom dia. Você escutou tudo isso de você mesmo aqui? Bom dia, tudo bom, professor? Tudo bom. Como que você está, Paula? Está em São Paulo? Está em casa? Em casa, há 1 ano, né, gente? Oh, é assim glória. que funciona agora. Lendo aqui o teu currículo, você foi memorizando todas essas passadas, esses passos que você foi dando aí? Foi Sim, lembrando claro. deles? Ai, como é bom, né? Interessante. E eu estava conversando com você aqui no início, você é jovem, você tem 35 anos, meu Deus do céu. E já fez toda essa loucura aí da tua vida, você podia estar fazendo outra coisa, sei lá. Não sei o que você podia estar fazendo em vez de ficar fazendo todas essas... Vou dizer que não me pergunto isso? Me pergunto. Mas me divirto muito com o que eu faço. Que bom, isso é o fator importante do trabalho, né? Você estar feliz com o que você faz, isso é o mais importante. Sim. Paula, nossa conversa aqui é um bate-papo bastante informal e a gente quer conhecer essa trajetória. Eu lembro de você com um violino na mão no Colégio CEPAM. Eu lembro de você assim, né? Não sei se você ainda toca violino, não sei qual foi o caminho que você seguiu na vida, mas eu lembro de você numa mostra de talento do CEPAM tocando violino. Você lembra disso? Eu lembro muito. Eu estudei violino por 14 anos. Depois que eu vim para São Paulo, que também faz outros 14, ou seja... 28 anos. Eu parei, fui parando de tocar aos poucos, porque acho que chegou um momento em que eu precisava fazer também as escolhas de carreira, né? Então, ou optar definitivamente por uma carreira na música e me aprofundar nisso e seguir, ou
né, optar pela minha carreira de jornalista, que foi a carreira que eu escolhi. Então, aos poucos, acabei parando de tocar, mas graças ao conhecimento de música que eu adquiri é que eu fui parar, né, em publicações como a Bravo, por exemplo. Olha só que interessante. Então, E me diga uma coisa, lá na tua adolescência, né, por que o jornalismo? Em que momento da tua vida o jornalismo entrou no teu radar? sim. Quando eu era muito, muito pequena, eu queria ser escritora. Eu tinha essa coisa fixa que eu queria ser escritora. Depois isso passou, aí minha cabeça mudou, eu resolvi que eu queria fazer arquitetura, porque eu sempre gostei muito de arte, de design e de matemática, física, adorava. Mas aí chegou um momento que eu entendi que não era uma coisa é eu admirar algo, a outra é eu querer trabalhar com aquilo. E Exato. aí É igual você gostar de bicho e querer ser veterinário. Exato. Então eu acabei entendendo que o jornalismo ele poderia ser uma ótima opção pelo fato de eu sempre gostar muito de escrever, ser uma pessoa que gosta de falar, que gosta de conversar, mas sobretudo porque eu gosto de entender o comportamento das pessoas. E eu acho que eu fui aquela aluna no jornalismo que sempre teve um pouquinho daquela coisa bem clássica, assim, de vou fazer jornalismo para mudar o mundo, né? Eu tinha um incômodo em relação ao fato de que muitas vezes as pessoas não têm acesso às informações corretas, muitas vezes essa falta de acesso à informação, a gente sabe os impactos que ela tem na nossa vida, vide o momento que a gente vive agora, em que 85% da nossa população acha que fake news é uma arma, e né? De fato. Assim, o quanto a gente convive com notícia falsa e uma série de questões. Então, muito antes da gente ter esse boom de fake news, mas eu sempre imaginava que é isso, o poder da palavra, ele é um poder muito grande que a gente tem na mão. Né? O poder de produzir, lidar com a informação, ele é um poder muito grande. Eu sempre achei que isso era uma ferramenta para mudar a realidade ao meu redor. E por isso acabei optando pelo jornalismo. Então você fez uma escolha consciente pelo jornalismo, né? Sim. E durante a graduação, né? Normalmente, eu sou professor de graduação aqui na UTFPR, né? Você apresenta ali os caminhos que aquela profissão vai poder te oferecer, né? Então eles dizem, você pode fazer, você pode trabalhar na redação de um jornal, de uma TV, pode ser apresentador, pode ser um monte de coisa. Eu sou físico, você lembra, né, que eu te dava aula de física, né? E eu estou de apresentador hoje. Então é um caminho que não tem nada a ver, né, com a minha escolha lá atrás. E como que surgiu em você, né? Porque, né, quando você estava fazendo a graduação, o aluno é influenciado pelos professores. É porque você admira um que faz um trabalho legal, o professor é um formador de opinião, é um formador de personalidade, né? E como que lá dentro da graduação, o que era o caminho que você estava, a princípio, trilhando, assim, lá atrás? O que você estava enxergando dentro da graduação que você poderia fazer? Uhum. Bom, acho que primeiro, assim, minha formação na UEPG, isso ficou cada vez mais claro quando eu vim para cá, ela não tem absolutamente nada a perder para nenhuma grande formação em qualquer universidade desse país. Eu acho isso muito importante. Eu tive grandes professores, amei meu curso, sinto saudades da universidade e enfim, isso foi muito importante, assim, mas acho que dentro do curso a gente sempre discutia dois caminhos básicos. Então, um caminho mais voltado ao acadêmico mesmo, que era uma das trilhas que eu imaginava em talvez seguir, né? Então, sair da graduação, partir para especialização, mestrado, doutorado e seguir um caminho acadêmico. E um outro caminho que era um caminho de trabalhar em redação. Né? Então, o trabalho clássico do jornalista, né? Trabalhar numa redação e se desenvolver. Este segundo caminho, enquanto eu estava na graduação, ele me parecia menos promissor pelas limitações que a gente tem no nosso mercado, né? Temos redações aí em Ponta Grossa, estamos aqui, né? Exato. Então, temos redações, mas é evidente que a gente tem limitações dentro do mercado. Então, eu não tinha certeza se eu conseguiria algo dentro das redações locais, e eu sempre gostei muito de estudar, enfim, então, na minha cabeça, a princípio, a academia seria uma opção, né? Então, me desenvolver academicamente, seguir em mestrado, doutorado,
e ficar dentro desse universo da universidade. Pelo que eu li aqui no teu currículo, você não fez isso. Não. Antes de me formar, no último ano, antes de me formar, surgiu um cartaz lá no mural da faculdade, assim, né? Surgiu aquele cartaz lá no mural falando do curso Abril de Jornalismo, que era uma espécie de programa de trainee da Editora Abril aqui. E aí eu lembro que bastante gente da minha turma se inscreveu, era uma inscrição relativamente simples, você tinha que, sei lá, mandar seu currículo, escrever uma redação com um tema específico, tinha algumas coisas para enviar, mas era uma inscrição relativamente simples. Basicamente dizer eu quero. Exato, basicamente dizer eu quero mandar o currículo, um texto, e eu lembro que eu, obviamente, deixei para o último dia, né, para me inscrever, aquela coisa toda, será? Tudo bem, né, tentar não custa. Sim. Mas, de verdade, não tinha a menor expectativa de que virasse caso verdade, entendeu? Aí fui lá, me inscrevi, e tanto que eu lembro, né, a seleção desse trainee, desse programa de formação que a Abril oferecia, eram 5.000 inscritos do país inteiro e, no fim, eram selecionados 50 profissionais, né? E jornalistas eram a metade desses profissionais, porque a outra metade eram fotógrafos, designers, enfim. Então, eu não tinha a menor perspectiva. Eu falava, gente, Editora Abril, eles vão pegar a gente de São Paulo, do Rio. Né? Sabe que todos os entrevistados que eu tenho conversado aqui, que tem essas histórias diferentes, né? Esse pensamento é regra geral. Como que vão pegar alguém de Ponta Grossa, do Paraná, que não é de São Paulo, do Rio, né? Que são os grandes centros. E isso eu sempre falo assim, o Brasil durante muito tempo teve o complexo de vira-lata, né? Demais. Foi muito discutido. E nós temos aqui em Ponta Grossa um complexo de vira-latinha paranaense aqui, sabe? O EPG é ruim. Também eu já escutei isso, também é formado na UEPG, entendeu? A nossa universidade é muito boa, é muito forte. Excelente. Tem as suas falhas, mas todo lugar tem suas falhas. Toda instituição tem. A nossa cidade é uma vitrine para o mundo, porque tem um parque industrial que representa todos os continentes aqui, é muito forte no setor industrial e é uma vitrine para o mundo. Mas esse pensamento não sai da nossa cabeça, só podia ser pontagrossense, vamos pegar da PUC, vamos pegar da USP. Tem sido regra geral. E daí, assim, quando vem a aprovação, né, como foi o teu caso, o que foi o sentimento assim, que você viveu quando saiu? Você tá Olha, aqui. Primeiro foi muito engraçado, né, gente? Porque toca seu telefone, é uma ligação de São Paulo. Hoje em dia a gente nem atende. Aí você atende, exato, aí você atende e alguém fala, oi Paula, tudo bem? É fulana da Editora Abril? Você já pensa, gente, sou estudante universitária, não vai acontecer assinar a revista. Então, assim, eu não tinha expectativa de, mas quando eu passei, né, eram várias seletivas. Então, eu comecei a aumentar a minha expectativa quando eu passei para a próxima seletiva, que eram entrevistas, enfim, fui até Curitiba fazer entrevista com o editor, né, da Abril, que viajava em todas as praças para conhecer, né, os candidatos, enfim. E aí, quando eu passei, eu fiquei muito feliz e mudou totalmente a minha perspectiva, né? Então, muito embora isso, eu gostasse desse lado acadêmico, eu já estava terminando o curso, eu tinha já me inscrito numa pós-graduação em Londrina, na UEL, que na época eu passei, mas aí eu passei na Abril e aí eu vim para cá e abriu mão da pós-graduação. E me diga uma coisa, olhando para trás hoje, né? O que você acha que foi o diferencial que te colocou entre os selecionados? Dessa entrevista, você teve algum feedback? Acho que eu fui um pouco fora do comum também. Acho que as outras coisas, além da boa formação que a universidade me proporcionou, sem dúvidas, mas eu acho que é o fato de talvez eu ter sempre me provocado a aprender outras coisas, e não necessariamente do ponto de vista de educação formal, mas o repertório que a gente constrói ao longo da vida. As ferramentas que você vai juntando. Acho que fez com que eles conseguissem ver algum tipo de potencialidade, sabe? Então, desde isso,
contato com a música, as coisas que eu gostava de fazer, o meu trabalho de conclusão de curso, porque eu fiz um livro-reportagem sobre pessoas com deficiência visual que tinham perdido a visão por erro médico. Então, eu trabalhei com uma reportagem investigativa. Enfim, acho que esse olhar de que eu não estava fazendo as coisas ali dentro do formulário, sabe? Mas que eu sempre estava buscando conectar outros conhecimentos que eu poderia ter à minha realidade. Eu entendo que certamente isso foi uma coisa que chamou a atenção, porque eu lembro bem que a última entrevista seletiva eram 20 minutos de entrevista. A candidata que estava antes de mim entrou, ficou uns 10 minutos na sala e saiu. E aí eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou encontrar lá dentro, né? Tem um leão lá dentro me esperando. Aí a minha entrevista começou antes, e eu lembro que o editor que me entrevistou, assim, eu entrei na sala e ele falou, ai, tudo bem, você quer um café? Eu falei, eu quero um café. E eu fiquei 45 minutos dentro da sala. Então a conversa rendeu, né? A entrevista que era para ser de 20 foi o meu tempo, o resto do tempo da menina. E eu acho que... E aí, quando eu saí, eu pensei, bom, se eu não passar, pelo menos eu tive uma oportunidade muito boa de conhecer um editor fantástico e bater um papo, né? Sim. Mas eu acho que todo o conhecimento que você constrói, esse repertório que você vai construindo e que a gente passa a vida inteira construindo, mas o fato de que eu gosto de conectar essas coisas, né, de maneira diferente no meu dia a dia, certamente eu entendo que isso foi um dos fatores que chamou a atenção. Lógico, além das questões mais técnicas, então tinha uma avaliação de texto, técnica, tinha uma avaliação de currículo, então lógico que isso também contou. Também conta. Mas então, a conversa fez muita diferença. Aqui na universidade é assim, né, que se você for um estudante dedicado, fizer bem todas as matérias, você vai ser um profissional tão bom quanto qualquer outro. Não é verdade? Agora, se você fizer tudo isso e fizer parte de um centro acadêmico, fizer a semana acadêmica bem feita, não é só se inscrever para receber o certificado, fizer uma iniciação científica, projeto de extensão, a tua coragem de fazer um TCC atrás de uma reportagem investigativa, é coragem. A maioria faz TCC de prateleira, que é para cumprir tabela, né? Fazer isso virou uma ferramenta para você ter argumentos depois, tudo isso é o diferencial que vai te dando uma visão, primeiro, mais ampla da tua profissão, né? Vai te dando possibilidades de desenvolver habilidades e competências que não vai desenvolver na aula, porque a aula é um formato quadradinho, tem um roteiro pré-estabelecido, tem um negócio chamado ementa, que a gente tem que seguir com o professor, tem alguém que vem cobrar de você se você dá um pulo fora da ementa, né? E aí a gente acaba formatando o pensamento do aluno também. A gente tem um sistema que favorece isso. A gente é obrigado a fazer uma prova escrita que avalia a memória do aluno e não se ele compreendeu o que eu estou falando. Então tudo isso faz parte do nosso sistema. A escolha por fazer coisas diferentes é de cada um. E você está contando aqui, por exemplo, o violino, né? 14 anos de violino é muita disciplina. E você precisa de disciplina. Você trabalha com a economia criativa, porque o jornalismo, é isso que você faz, é criação, é criatividade pura. Sim. Né? Trabalhar com música estimula a criatividade, mas ao mesmo tempo você tem que ser disciplinado, porque senão vira um oba-oba e não serve para nada. Então todos esses elementos que você está contando aqui vão te dar o diferencial. E uma coisa que você falou, sempre gostei de falar. Né? Eu sempre falo, assim, me perguntam, porque eu sou professor há 30 anos, vai fazer 30 anos, o ano que vem vai fazer 30 anos que eu sou professor. Olha só, Paula, velhinha pra caramba, né? E eu já dei aula para mais de 20 mil pessoas, é muita gente, né, que teve aula diretamente comigo. Mas eu percebo o seguinte, as crianças, eu tenho uma filha de 5 anos e um de 7, eles não param de falar o dia inteiro e pergunta, nossa! E a gente vai conseguindo ao longo do tempo calar essas vozes. Então eu chego na universidade agora, eu dou aula, tem turmas que eu tenho que dar chicotada, né? Não literalmente, né? Mas tirar uma pergunta, um comentário, uma fala é na chicotada. E daí essa pessoa treina o cérebro a ficar em silêncio em tudo que é lugar. E a hora que ele precisa é aquele sofrimento, né? O suar frio, a respiração que falha, a memória que não vem, o pensamento desconectado, porque ele não está acostumado, pura e simplesmente, a pôr para fora o que ele pensa, mostrar quem ele é. Então, acho que isso é um diferencial muito forte que você tem. Eu lembro de você sempre foi criativo, né? Numa escola que é bem tradicional, né?
Sempre foi criativa, também teve sempre teu espaço para fazer, né, tuas criatividades, acho que isso é importante, a tua família deve ter te dado sustentação para isso. Ninguém é criativo num lugar onde a família não quer, né? Estilo Exato. parental reforça muito o comportamento das pessoas. Muito bem, daí você chegou na Editora Abril, e daí, como é que foi? Acho que uma coisa que foi muito. Bom, o curso Abril ele era um curso de mais ou menos 2 meses, em que, né, reuniam-se esse grupo de jornalistas, designers, fotógrafos de todo o Brasil, e a gente passava durante esse período por uma série de palestras, workshops, oficinas, né, em que a gente tinha acesso a grandes jornalistas, a grandes profissionais, né? E a gente tinha uma missão no curso que era desenvolver um projeto, tipo o TCC do curso Abril. E aí eles nos dividiam em grupos e cada grupo tinha uma missão. E essas missões, normalmente, elas estavam vinculadas a algum título da editora na época. E o meu grupo recebeu a missão mais diferente de todas, que era a missão criar um novo veículo editorial. Então, Olha criar só. um novo título, né? E a gente tinha lá esse período de 2 meses, mais ou menos, para fazer isso acontecer. Uma das coisas mais engraçadas, assim, que eu vi logo no começo, né? A gente com a síndrome de vira-lata, como você bem falou, eu cheguei e falei, gente, esse povo de São Paulo, do Rio, Você é eu muito era uma das melhor que mais nós. novas, né? Eu era uma das mais novas, eu falava, gente, eu sou a mais nova, a mais caipira, e, Falo bom, porta. ok, falo porta, com certeza, né? Então eu falei, vou aprender, vou ouvir essa história aqui. Primeiro dia, uma das coisas que a gente tinha quando eles dividiam os grupos, cada grupo tinha um orçamento para executar o projeto. Uhum. Quando eles Certo. falaram qual era o orçamento dos grupos, o pessoal daqui de São Paulo, do Rio, falava: nossa, esse dinheiro não vai dar para nada, como a gente vai produzir? Porque eu olhei e falei, gente, esse dinheiro é o orçamento de um ano do Jornal Laboratório da minha faculdade, assim. Esse Vamos dinheiro vai dar para fazer muita coisas coisa. impressionantes com Manda ele. para cá. Então, já comecei a cuidar um pouco, né, desse lado da história, e foi muito engraçado, assim, perceber que é isso, as experiências que a gente tem também colocam a gente num lugar muito interessante de possibilidade, né? Uhum. Eu sempre fui uma criança, assim, estimulada à criatividade, absolutamente privilegiada nas minhas oportunidades de acesso à educação, e tudo aquilo que era importante para a minha formação, né? Mas eu não tinha os privilégios de alguém que se formou aqui em São Paulo, se formou em grandes faculdades do país. Muitos que estavam ali tinham tido a oportunidade de estudar no exterior, né? E aí aquilo que evidentemente que abre os seus horizontes de um lado, de outro te cria um mar de impossibilidade, né? E eu lembro que eu olhei e falei, gente, essa grana vai render muito, a gente vai conseguir fazer muita coisa. E aí eu fiquei de administradora do orçamento no meu grupo, porque dava para fazer muita Quem coisa. manda no dinheiro manda em tudo, hein? Exato. E eu lembro que a gente tinha que desenvolver o projeto, meu grupo desenvolveu, e no dia da defesa era uma pessoa por grupo que tinha que apresentar o projeto do seu grupo, e assim, o final do curso Abril era feito dentro do auditório da editora, você tinha todo o comitê executivo da editora, então o próprio Roberto Tivita e todos os Olha só, conselheiros que privilégio. editoriais, e todos os editores e diretores de redação de todas as publicações. Então era o auditório lotado e aquelas pessoas eram uma banca, né? Certo. E eu acho também que, tanto por ingenuidade, assim, um pouco de sem noçãozice, não tinha problema nenhum em apresentar o trabalho do meu grupo. E aí, quando a gente teve que escolher quem apresentaria, eu falei, eu posso falar, e todo mundo, vai você mesmo. Tipo, eu não quero estar ali na frente do Roberto Tivita, né, com medo de apresentar eu o não trabalho. quero ter a oportunidade da minha vida na frente do dono do grupo. Isso é ser sem noção, Paula. Isso é ser sem noção. O dono da empresa está lá, você tem a oportunidade de ser centro dos holofotes e tudo. Vai você, eu não quero. Meus queridos que estão assistindo, não façam isso. Se você tem a oportunidade de brilhar, brilhe. A minha filha gosta muito da Moana, Paula. Oi, desculpa? Minha filha gosta muito da Moana e tem um caracol lá que é o Tamatoa, a Rebeca, minha filha.
E aí ele canta uma música e fala assim, então brilha. Então eu digo assim, se tem a oportunidade de brilhar, vai lá e brilhe, meu Deus do céu. Por que jogar para outra, né? Tirar você da frente. E ó, vou te Agarra, dar os né? Foi parabéns com medo mesmo. aqui. Tem que ter coragem também. É, lógico. Mas tem que ir com medo mesmo. Eu lembro que eu, assim, eu incorporei, assim, Aham. minha equipe, a gente tinha que fazer então, como eu falei, era um novo projeto editorial para o Grupo Abril. O primeiro exercício que a gente fez, e óbvio que a gente tinha orientadores, editores que ficavam com a gente, né, assim como no TCC mesmo, então você vai ter ali os seus orientadores que vão te guiar naquele projeto. E a gente decidiu criar um título que fosse um título voltado a comportamento LGBTQ. Que há 14 anos atrás era bastante incipiente ainda. Exato, não tinha nenhum Muito, muito título, boa ideia. né? Então a gente viu que isso era um gap de mercado, efetivamente. Então que existia um público potencial, existia um público consumidor propenso a investir em cultura, propenso a investir em informação, e que não tinha um título pensado para questões de comportamento que interessam a esse público. Então a gente fez todo o projeto editorial para ter, na época, né, uma revista, site, aplicativo. Então tinha todo o conjunto editorial ali do veículo que a gente criou. E precisava defender essa história. Então, no dia da apresentação, eu lembro que eu comecei a apresentação falando, ó, o nosso grupo recebeu, era a Missão X, o nome da nossa missão, né? Então, cada Certo. grupo recebia suas missões. Eu falei, ó, o nosso grupo recebeu a Missão X, que era a missão de criar um novo veículo editorial para o Grupo Abril. E a gente pegou pesquisas de marketing do grupo, a gente olhou um pouco quais eram os gaps de mercado e a gente percebeu que já passou da hora da Abril ter um título LGBTQIA+. Aí já foi aquela coisa que você via na plateia, as pessoas assim, ó, já se segurando incomodada. na cadeira, né? O que vem? Que vem Era dessa assim, o caipira aí lá do auditório Paraná? super agitado, então na hora que a gente começava a mostrar, então fazia todo o exercício, né, de capas da revista, mostrava as matérias, à medida que a gente ia mostrando, tinha os editores na plateia, começava a gritar, tipo, uhul, né? Então, assim, à medida também que a gente via, e outros assim, né, com a cara fechada, do tipo, não teremos uma revista LGBTQIA+, aqui na Abril, né, gente? Porque esse é o mundo também, então... Mas Isso no é o que a gente chama de geral, as diversidade, pessoas né? ficaram... Exato. Mas no geral, as pessoas ficaram entusiasmadas e à medida que você via o entusiasmo das pessoas, a gente ia se soltando e ia Você se falando, e entusiasma assim... também, né? Mas para mim o mais importante era a gente defendeu a história. E eu acho que a gente tem que defender as nossas ideias, entendeu? A gente era um bando de gente de 20 anos, todo mundo recém-formado, todo mundo inexperiente, mas a gente tinha uma ideia e nossa missão ali naquele dia era defender essa ideia. Exato. Né? A gente acreditava naquele projeto. E, enfim, então foi um... E eu entendi que a minha missão era aquela, não era simplesmente contar com medo. Olha, a gente fez isso, mas se vocês não gostarem, talvez, quem saiba. Não, gente, já passou da hora de ter. Entendeu? Assim, a gente bancou essa história. Lógico. E assim, banquei aquela vez e bancaria até hoje. E porque você eu mostra, exatamente das nesses pesquisas. momentos é que você mostra do que você é feito, né? Porque se você vai lá titubeando, né, vai lá vacilando, sem argumento forte, sem estar bem sustentado na pesquisa, né? Você não defende nada, não adianta ter, nem de repente aquilo é uma causa que está no teu coração, mas você não se preparou para aquele momento. Muito bem, aí você foi selecionada, né? E entrou lá na empresa como funcionário, como trainee, como que foi? Entrei na empresa. Então a gente tinha, né, acaba o curso Abril, neste dia da apresentação, quando eu saí do palco, já veio a diretora de redação da Manequim e falou, olha, queria que você escrevesse umas matérias pra gente e tal. Fiquei super animada. Nossa Senhora, que coisa, né? Sim, saindo do palco, literalmente. Assim, ela veio e falou, queria que você escrevesse umas matérias. Eu sempre gostei de moda, mas eu demorei para entender que eu gostava de moda, assim. Então, eu olhei e falei, pô, legal.
Porém, não era o meu maior desejo, sabe? Escrever para uma revista de moda. Eu falei, mas tudo bem, é isso, eu vou agarrar, né, gente? Eu tô aqui Lógico. dentro, eu vou É a agarrar. porta que abriu, né? Então comecei a escrever, né? Na época Abril tinha 70 títulos diferentes, então você estava ali dentro daquele prédio, você estava dentro daquele universo. E aí eu lembro que eu comecei a escrever para Manequim, logo na sequência, assim, semanas depois, eu já comecei a escrever para Super Interessante. Aí me chamaram para fazer um freela na Nova Escola, né? Falar de educação, então também fiz freelas para a Nova Escola. Fiquei pulando um pouquinho de galho em galho por E no um mês e frigir dos meio. ovos você virou escritora. Pois é, tá vendo? E aí fui contratada na editora, efetivamente, porque né, fiquei fazendo esses freelas, passou um mês mais ou menos, um mês e meio, eu fui efetivada. Quando eu fui efetivada como funcionária da editora, eu fui efetivada numa área corporativa para cuidar de um projeto que era uma praça pública que a Abril estava construindo em parceria com a Prefeitura de São Paulo, num terreno que ficava ao lado do prédio da editora. Uhum. E era um terreno que tinha sido um incinerador de lixo. Ele era um lixão antigo da década de 50 e eles estavam fazendo uma reabilitação ambiental naquele terreno para que ele pudesse virar praça pública. E esta iniciativa, a maneira como foi feito, era uma iniciativa inédita na América Latina. Então, eles queriam um jornalista para acompanhar todo esse processo e contar essa história, para que ficasse o registro do que foi esse projeto e servisse como modelo para, eventualmente, outras reabilitações de espaços semelhantes, né? Eu achei super legal, porque, embora, lógico, você está na Abril, eu queria estar nas revistas, nos sites, nas publicações da editora, mas ali eu tinha a oportunidade de novo, desenvolver uma reportagem muito longa, muito aprofundada, acompanhar um projeto do início ao fim, que tinha um impacto social, que tinha um impacto ambiental. Então, isso se conectava com coisas que eu gostava muito. Então, eu fui trabalhar nesse projeto. Paralelamente, eu continuei escrevendo para Super Interessante. E aí, no meio disso, um belo dia, meu chefe chegou para mim e falou, olha... o João, que na época era o diretor de redação da Bravo, o João está buscando um repórter para fazer uma matéria de música clássica para Bravo, porque e não está encontrando. Lembrei que você toca violino, que você gosta de música, você não quer fazer? Não tinha muito esse intercâmbio, né, dos veículos. Sim. Aí eu quase caí para trás, porque eu estudava música, sempre gostei de cultura. Bravo era super difícil de encontrar em Ponta Grossa, mas eu colecionava Bravo desde, sei lá, 14 anos, sabe? Olha Tem só. adolescente que colecionava Capricho ou colecionava Bravo. Eu tinha amava. também na minha casa Bravo. Bravo é super interessante. Eu amava. Então, eu colecionava. Então, assim, na hora que ele falou, você vai poder escrever para Bravo, eu quase caí para trás e pensei, meu Deus, não vou saber, né? Assim, Na minha cabeça, assim, a Bravo era composta por uma redação de sábios, todos eram o mestre Yoda, e eu pensava, como eu vou fazer para, né, conseguir fazer uma boa reportagem nessa revista? E foi uma experiência incrível, porque os editores eram, sim, bem sábios, todos, mas eles eram absolutamente acolhedores, e óbvio que eles sabiam olhar para minha cara, que era uma menina de 20 anos, e falar como a gente orienta essa pessoa para tirar o melhor dela. Então, acho que eu fui muito sortuda nesse sentido. Fiz uma matéria para Bravo, deu certo, e aí fui fazendo outra, e fiquei durante 7 anos e meio escrevendo para publicação. Até a última edição impressa da Bravo, eu colaborei com a publicação. Então, comecei fazendo reportagem, depois eu passei a fazer as indicações de música, então... de concertos, de shows, de álbuns, fazendo as críticas e trazendo ainda algumas reportagens. E eu amava, assim, aquilo para mim sempre foi um sonho, além assim, parecia disso, uma coisa proporcionar irreal. um aumento da tua cultura, né? Porque para você poder escrever numa revista, fazer uma indicação, você não pode acordar um belo dia e pensar assim, eu acho que isso aqui é legal. Você tem que ler, tem que ouvir, tem que ver todas as nuances, porque você vai escrever, vai formar opinião e você pode influenciar a carreira de uma pessoa, porque você está num veículo respeitado. A Bravo era respeitada no meio. Então você tem que ter uma responsabilidade em cima do que você faz, né? Você falou agora há pouco das informações, de fake news, né?
hoje em dia a gente não sabe aonde vai buscar uma informação que seja imparcial, que te dê o fato e não a paixão, né? Porque está tudo contaminado. Uns que são a favor disso contaminam a informação a favor desse nicho, outros que é a favor do outro lado contaminam a informação. Por outro lado, a gente não sabe mais, não tem mais uma confiança de dizer, ó, essa informação aqui é onde eu vou me basear, eu vou me fundamentar para tomar minhas decisões. E fica tudo contaminado com paixões, né? Nós estamos num momento assim, ao redor do mundo, a gente está num momento assim, a pandemia está inclusive potencializando isso. Então eu vejo assim que a tua experiência na Brava te deu muito mais cultura, da cultura, né? Cultura geral sobre cultura, do que qualquer outra experiência que você pudesse ter. Muito bem, Paula. E me diga uma coisa, e daí você mudou, né? Saiu do setor Mudei. de revistas e tudo mais, publicações, e foi para a área de publicidade. Em que Sim. momento isso aconteceu? Eu trabalhava na Nova Escola, desculpa, e trabalhava como editora de toda a parte digital da Nova Escola. Então, eu era jornalista, editora que cuidava do site da Nova Escola, produzindo também matéria, vídeo, infografia, enfim, jornalista, um trabalho clássico. E o que eu sentia, eu adorava, era apaixonada pelo que eu fazia na editora, porém o que eu sentia é que o mundo caminhava para uma digitalização que a editora não caminhava no mesmo ritmo. Entendi. E talvez pareça arrogante falar isso, caro. mas juro que não é assim. Eu trabalhava dentro do digital, a gente tinha comitês digitais, uma série de coisas dentro da editora, mas era muito claro que o prestígio dos meios digitais não era o mesmo do prestígio das revistas. E às vezes eu cheguei a ouvir coisas na redação do tipo, sugerir uma determinada pauta e ouvir de alguém da redação, mas aí isso no site vai ser muito mais legal, porque você pode fazer vídeo, isso vai ser mais legal do que a revista? E eu pensava, vai, não é legal? E tá tudo bem, porque então é hora da gente repensar a revista. Sim. Né? E repensar, porque eu gosto de revista até hoje, talvez eu seja enviesada, certamente sou, mas eu gosto de revista até hoje, porque eu vejo um fim ali, é quase um colecionável, é uma coisa de consulta. Então, assim, pensa editorialmente nisso. Daqui 100 anos vão ser objetos muito valiosos. Exato. Então, e aí, nesse entremeio, eu recebi um convite para trabalhar na Edelman, né, que é uma agência de relações públicas, para liderar o conteúdo de um cliente da agência de educação. Então, eles estavam buscando um jornalista que entendesse de meios digitais, que entendesse de educação, me acharam, que foi um ranking esses dois pacotes de conhecimento, né? Entender de digital, entender de né? De jornalismo e entender de jornalismo e educação. Do nicho do negócio. E aí eu falei, esquisito para um jornalista, isso é quase assim, tô indo para o lado negro da força, né? Porque e para a agência, né? Isso é exatamente esse outro lado. Mas falei, eu vou. Eu acho que é a hora de ir. Fiquei um mês choramingando para sair da Nova Escola, porque eu amava a Nova Escola, aquela coisa toda, mas fui para a agência e a agência, ela é uma experiência realmente transformadora na nossa cabeça, assim, porque eu entrei para liderar o conteúdo desse cliente, que tinha um portal, tinha redes sociais, tinha uma produção grande de notícia, então era um trabalho muito parecido, na verdade, com o que eu fazia na redação no início. Certo. Só que a agência, ela tem uma dinâmica específica, porque é isso, a agência, ela atende a vários clientes, a agência, ela é movida a projetos, ela é movida a coisas novas o tempo todo, e eu acho que é isso, talvez, a coisa que eu mais gosto da minha vida de agência. Entendi. Eu tô a cada dia, literalmente, lidando com alguma coisa que eu nunca lidei na minha vida. Né? Então, diferente de uma revista que já é meio cristalizada, tem as editorias ali certas, né? Exatamente. Então, a agência, ela abre, assim, o teu horizonte, sabe? Tem dias que eu tô trabalhando com marcas de indústria, depois eu vou trabalhar com uma marca de tecnologia, depois eu vou trabalhar com o mercado financeiro, que é uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar na vida, depois eu vou para uma empresa de entretenimento, depois eu vou falar de turismo.
a capilaridade que você tem dentro do ambiente da agência, ela é muito rica para uma pessoa que, como eu, tem como motivação sempre uma motivação intelectual. O que mais me motiva, assim, são duas coisas. Eu sempre gosto de fazer coisas em que eu possa mexer o ponteiro de comportamento das pessoas e que eu possa ter uma satisfação intelectual daquilo. Sim. Então, eu não fui para o meio acadêmico, que talvez também me trouxesse essa satisfação intelectual, mas eu fui para um meio em que a minha missão hoje, né, ela é a de criar a estratégia de comunicação dessas marcas. E são marcas Aonde pequenas, essas marcas né? Vão falar. Exato. São marcas não é assim onde que essas ninguém marcas conhece. vão falar. Estão na nossa vida, né? E é um privilégio, assim, porque é isso, assim, você, enfim, primeiro, assim, desmistifiquei uma série de coisas que eu tinha aprendido, de que não, é isso, se você é jornalista, você não pode estar de um lado. E a gente aprende, né, ao longo da faculdade de jornalismo, que a gente precisa tentar buscar uma neutralidade. E eu concordo, porque sim, quando você está trabalhando com informação, você precisa, evidentemente, ouvir todos os lados, saber construir a história, tentar não contar essas histórias de maneira enviesada, né? É óbvio que a gente precisa, sim, estar na busca dessa neutralidade. Porém, a gente sabe que, na prática, ter uma neutralidade efetiva... Praticamente é impossível. É impossível. E aí, esse universo de marcas que sempre foi algo... que é isso, estava do lado negro da força, do tipo, você vai virar assessora, você vai virar publicitária, né? Hoje, e tem pesquisas que mostram isso, mais do que nunca, as pessoas confiam muito mais, para o bem e para o mal, nas empresas do que nas nossas instituições. A gente não acredita, e isso é o brasileiro, tem pesquisas, a própria Edelman tem uma pesquisa chamada Trust Barometer, que é uma pesquisa de confiança. Essa pesquisa mostra que o brasileiro ele não acredita nas suas instituições públicas. Né? Ele, de modo geral, ele não acredita que o governo vai ajudar. Isso, né? Mas ele acredita que as empresas vão. Exato. E uma coisa que eu falo, né? Eu sou formado em licenciatura, né? E a universidade que eu trabalho tem licenciatura em biologia e sempre falo lá, você é professor da rede pública, você tem que trabalhar na rede pública. Não, não dá para restringir a mente de um profissional. Né? Você tem N possibilidades numa licenciatura que vão te abrir caminhos que você pode escolher. E por que não da rede particular, de ser um empreendedor da educação? Então, quando começa a fechar, assim, você está sendo formado na escola pública, vai dar aula na escola pública, não sei o que. Você começa a criar como você falou aí, né? É o lado escuro e o lado claro da força. Então, não dá para você ter esse tipo de formação dentro da universidade, porque limita o futuro do profissional. Ele sai com uma mente formatada. Do ponto de vista de formação, assim, o que eu sempre penso eu sou uma jornalista, e se existe algo que eu aprendi, né, ninguém tira de mim, profissão ninguém tira de você. Exatamente. Né? Sempre serei jornalista. Amo minha profissão, não trocaria por outra, e assim, existe algo que eu sempre aprendi dentro da faculdade, que é uma ética no jornalismo. E a questão de que a minha missão enquanto jornalista é ajudar as pessoas naquilo que é de interesse público. Exato. Uma marca pode fazer coisas que sejam de interesse público e que ajudem as pessoas, e que ajudem a sociedade, e que ofereçam serviços que são justos. Mas é o capitalismo, nenhuma marca é boazinha, todo mundo quer vender. Todo mundo quer vender. A gente vive nesse mundo. Você não quer vender? Eu quero vender. A gente vive nesse mundo. Agora, isso não é menos ético ou menor. Né? Então são formas de encarar. Eu jamais Paula, vou fazer você sendo trabalho... ética na condução da tua profissão, você imprime ética nos teus clientes também. Exato. Você tendo ética como princípio da tua vida, você não vai fazer um trabalho que seja antiético. Você não vai entrar não vai desenvolver uma estratégia uma estratégia para uma marca qualquer que é antiética, né? Exatamente. Então eu vejo assim, tem de novo a história das paixões, né? Ao invés da pessoa ter uma opinião sobre um fato, ele tem uma paixão sobre aquele tema. E aí, quando vem a paixão, não tem razão, né? E você acaba contaminando o teu posicionamento.
Muito bem, e a WPP? A WPP. Fiquei 5 anos na Edelman, e aí depois mudei para Ideal, H&K, como você falou, mas a gente fala HK, né, gente, que a gente está no Brasil. Enfim, a H&K, ela é uma franquia de relações públicas da WPP. A WPP é o maior grupo de comunicação do mundo, dono de grandes agências de publicidade, de relações públicas. A H&K é uma dessas agências, e a Ideal era uma agência brasileira que foi, né, adquirida pelo grupo há 6 anos, e, enfim, fui trabalhar na Ideal. E entrei lá para cuidar do desenvolvimento de negócios. Então, fazer as propostas, cuidar das propostas para atrair as marcas para a agência. Entendi. E muito rapidamente o que aconteceu foi que a gente percebeu que não adiantava fazer as propostas, a gente precisava mudar um pouco todo o sistema de trabalho para que a gente pudesse executar essas propostas adequadamente. Então, eu assumi todo o planejamento estratégico. Então, é isso, eu passei a atuar junto com as equipes para desenvolver, então, a estratégia de comunicação daquele cliente, ou seja, onde aquele cliente vai falar, qual que é o objetivo de comunicação dele, dentro disso que a gente estava falando, né, de buscar interesse público. Então, é minha missão, muitas vezes, olhar para aquela marca e trabalhar junto com a marca para identificar as causas que aquela marca quer defender, os serviços que ela pode prestar para as pessoas, para que justamente aquela marca não seja um trabalho em que a marca fala o que ela quer falar, mas que a marca fale e atue em função da necessidade da sua audiência, da necessidade das pessoas. Entendi. Né? Conectada com o seu cliente. Exato. E conectar com o cliente e conectar com o propósito, enfim, trazer um pouco dessa visão. Então, eu passei a atuar no planejamento e depois eu passei a liderar todos os times de conteúdo, então é a parte mais jornalística da história, né? O time de criatividade, o time de data e analytics, então o lado de análise de dados, de monitoramento, de relatórios, de pesquisa, enfim. Toda a parte de planejamento que eu já liderava, comunicação interna, que é quando a marca se comunica com seus funcionários. Então, eu passei a liderar todas essas disciplinas dentro da agência, que hoje são disciplinas que são transversais a um trabalho de assessoria, né? Porque a assessoria em si, ela acaba, né? É algo que é importante. Sim. Mas a assessoria, de maneira tradicional, ela acaba se esvaziando um pouco, né? Exato. É preciso que você faça um trabalho de comunicação mais amplo, e a gente entende que todas as marcas, elas podem e devem falar. Assim como cada um de nós, né? Você falou, sou professor, minha formação em licenciatura, eu estou aqui apresentador. Assim como cada um de nós, e esse universo que a gente vive todo digital, enfim, nos mostra isso, cada um de nós pode ser um grande produtor de conteúdo, e pode, né? As marcas devem falar, elas devem ser produtoras de conteúdo e, ao mesmo tempo, elas devem ser endossadas pelos jornalistas, né? Enfim, mostrar aquilo que elas têm a oferecer para gerar assessoria, gerar tudo isso. Até porque o mercado consumidor está mudando de atitude, a geração Z, a geração Y e a geração Z que vão tomar o poder daqui um pouco, né? Estão entrando aqui, empurrando nós, velhinhos, X e anteriores aí para fora do mercado, é o movimento natural. É uma geração diferente, a geração Z principalmente, né? Existe uma preocupação do consumo consciente. Não sei se já existe o consumo consciente, mas uma preocupação com isso já existe. De consumir marcas que vão ter alguma contribuição para a sociedade, né? E às vezes, se vai lá numa empresa qualquer e tem lá a missão, a visão, os valores dessa empresa, e a comunicação dela com o mercado é totalmente desconectada daquilo que ela prega dentro da organização, e isso é um problema. É tão grave isso para os próximos anos de mercado, quanto a digitalização que você falou que o grupo lá da Editora Abril não estava caminhando da mesma velocidade que o mundo estava caminhando. Então, esse reposicionamento das marcas, da conversa dela com o seu consumidor, dentro de 10 anos, aí, quando a geração Y, principalmente, chegar aí nas cabeças, vai ser
totalmente diferente. Então é esse gap aí de 10 anos que as marcas têm para se adaptar. Ou você fala claramente dos teus propósitos, que não deve ser só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência do propósito, né? Não é o propósito inicial. Ou você não vende mais, ou você vai perder muito mercado. É preciso ter exatamente isso que você falou. Com quem eu estou falando, qual é o propósito desse meu universo e como é que eu vou fazer a minha empresa dizer, ó, eu estou junto com você nesse teu propósito. Acho que esse é o Exatamente. grande desafio, né, das marcas atualmente. Isso Paulo, é é um grande assim, desafio. nosso programa rendeu bastante tempo, eu falei para você que era 20 minutos, já faz quase uma hora que nós estamos conversando, então eu preciso encerrar aqui, que né, o programa... Ó, fiquei muito feliz de ver você. Vou te fazer duas perguntas. A primeira, né, que conselho você dá para a juventude que está vindo aí agora, na faixa de 15, 16, 17 anos, e está lá, né, vou fazer o vestibular, jornalismo não tem emprego, engenharia dá dinheiro, medicina é o sonho, né, porque, nossa, eu vou ficar milionário. Que conselho você dá para esse jovem que está vindo aí em relação à escolha profissional? Primeira coisa, não se desesperem, porque esse período, no geral, né, é um período tão difícil, tão sofrido, a pressão de que eu preciso fazer uma escolha agora, né? Igual eu falei, profissão não sai da gente, mas a gente pode e deve fazer escolhas e a gente sempre pode se reinventar. Então, sem desespero, essa é a primeira coisa. E acho que a segunda coisa é para a gente cada vez mais pensar nas nossas habilidades e não na vaga de emprego. Esse mundo pandêmico em que a gente está aqui, ó, a 500 quilômetros de distância, conversando, ele nos permite trabalhar em rede, ele nos permite aplicar as nossas habilidades para desenvolver N projetos que a gente tenha vontade. Então, é lógico que todo mundo paga as contas, precisa ter uma carreira, quer se desenvolver e a gente precisa do emprego, mas a gente precisa ter um programa chamado Trabalho e Renda. E a força de trabalho, ela não está só no emprego formal, mas na nossa Exatamente. capacidade de usar as nossas habilidades a nosso favor. Então, para esse jovem que ainda está fazendo as suas escolhas, não se desespera, não se limita e pensa nas suas habilidades como fortalezas que você vai carregar para a sua vida, independentemente da escolha profissional formal, né? Ótimo. Acho que é isso. E lembrar também, né, que o mercado de trabalho de uma profissão qualquer não é exatamente aquele mercado que está cristalizado e que todo mundo faz. Sem Então dúvida. você trilhou um caminho diferente, né, fez uma história diferente, está fazendo um trabalho diferente daquilo que você falou lá no início. Obviamente que tem no bojo do teu trabalho, tem lá, né? Atividades que você faria numa redação de jornal, por exemplo, e atividades que você faria na educação, como uma pesquisa para você poder fazer uma boa estratégia de mercado. Mas entender que o mercado do trabalho é diferente de vagas a preencher. Né? Que você pode criar uma história, e essa história, eu sempre falo assim, eu tenho um amigo que a empresa onde ele trabalha, ele é tão competente que eles criaram uma vaga para dizer, ó, aqui vai o fulano, o nome dele é Guilherme, aqui vai o Guilherme, entendeu? Porque ele era muito competente, você não tem o lugar lá previsto para ele, a empresa, se for inteligente, vai pegar uma pessoa talentosa e vai criar a cadeira para ela poder permanecer lá, porque talento a gente não acha no supermercado, né? Talento Sim. você tem aí, é um objeto raro, todo mundo tem talento para entregar, mas nem todo mundo consegue entregar. E eu queria fazer a última pergunta para você, você olhando para a Paula de 16 anos com o seu violino na mão, lá atrás, magrinha, que eu lembro de ser bem magrinha lá no colégio, né? E que conselho você dá para a Paula de 16 anos? Só continua. Não tenha tanto medo. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa criativa, sim, mas acho que quando eu tinha 16 anos eu tinha bem mais medo de enfrentar. Assim, eu sempre fui. Eu ia, tipo, vou com medo mesmo. Mas acho que eu sempre tive muito medo nossa, será que se eu fizer isso vai ser um enfrentamento? Né? Será que se eu fizer isso eu vou provocar um conflito? Então eu tinha muito medo isso, assim, de gerar um conflito, de enfrentar uma autoridade,
E acho que eu aprendi que não existe isso, existe respeito, e respeito você vai ter com tudo e com todo mundo, só que jamais isso deve ser uma trava para que você coloque as suas ideias em jogo, né? É... Existem hierarquias, né? Isso, eu estou lá numa agência como vice-presidente, existe uma hierarquia, mas o estagiário certamente vai me trazer ideias incríveis, porque a vivência dele é outra. E este respeito com o outro, independentemente da hierarquia, assim, era algo que eu sempre tinha muito medo, né? Será que eu posso? Será que eu devo? E acho que talvez essa seja a coisa que mais mudou, assim. Você, lógico, é isso, adquire segurança e fala, não, eu posso. E eu trazer a minha ideia para jogo não é um desrespeito à ideia de ninguém, não é um desrespeito à experiência de ninguém, porque eu gosto de aprender com as pessoas, mas eu também acho que posso ensinar algumas coisas a elas. E essa troca é a coisa mais valiosa. Então, acho que a Paula de 16 anos podia ter menos medo e a Paula de 35 podia, às vezes, rir mais, igual a Paula de 16 ria mais, entendeu? Porque o dia a dia, obviamente, que não é fácil. Obviamente que não. Mas acho que é isso, assim, não ter medo, sabe? Vai com Muito medo bom. mesmo, testa, pergunta. E a questão aí de você confrontar a autoridade, né? Quando você está na frente de uma pessoa verdadeiramente inteligente e verdadeiramente sábia, ela não se incomoda de você ter uma opinião contrária à dela. Ela simplesmente vai debater com você, vai argumentar. A pessoa inteligente tenta mudar a posição do outro, mas aceita também ter a sua opinião mudada. Então, quando você está diante de pessoas verdadeiramente inteligentes e verdadeiramente sábias, o debate faz parte da convivência. O enfrentamento faz parte da convivência, termina e você vira as costas, vai junto, abraçado e conversando, e assim segue a vida. Eu trabalho no meio acadêmico, a gente tem os dois mundos. Aqueles que debatem com você, sai no braço, né? Literalmente, não literalmente, né? E que terminou aquilo, a gente continua a vida. E tem aqueles que a conversa nem começa direito e já tem briga, e já tem... porque eu sou do outro lado. Então, Paulo, olha, eu queria agradecer, foi muito legal, assim, ver você aqui, ouvir a tua história, né? A gente contou a parte boa, né? Eu tenho certeza que tem aí os perrengues, noites em claro e tudo mais que fazem parte do processo, e quando você abraçou a carreira, você abraçou o pacote completo, né? O padre, quando eu casei, o padre falou para mim assim, Nelson, você está casando com a tua esposa, a Daniele, com a mãe dela, com os irmãos dela, com os maridos e esposas da família, com os sobrinhos, está casando com todo mundo, então não reclame da tua sogra, não reclame de ninguém, faz parte do pacote, né? Sim. E falou isso para ela também, Padre Mário, muito sábio. E quando a gente escolhe uma profissão, aqui, por exemplo, eu veio fazer esse programa semanal, tem um monte de trabalho que me dá, mas a hora que eu aceitei a provocação aqui do Wilson, que é meu amigo aqui, né? Amigo sempre dá trabalho pra gente, né? Sempre dá problema. Os inimigos nem falam com a gente, os amigos sempre colocam a gente em fria. Boa. Eu abracei todo o pacote, né? Então, né, entrar em contato com você, organizar as coisas, estar aqui, organizar a agenda para estar aqui também, faz parte do processo. Se não está aberto a esse tipo de coisa, você não está aberto a tomar uma água que ninguém tomou. Não é verdade? Exatamente. Paula, obrigado. Fique com Deus aí. Boa semana para você. Espero que a gente possa escapar da pandemia o mais rápido possível. Também espero, gente. Só vem vacina. E quando tiver oportunidade, vem a Ponta Grossa. O povo que gosta de você, o colégio sempre fala, o pessoal do colégio sempre fala de você lá, né? Sempre boas memórias. Você era uma personagem na escola. Então isso mostra por que hoje você é uma personagem no teu trabalho. Tá bom? Muito bom. Eu tenho muita saudade. Que bom, Paula. Fique com Deus. Abraço. Obrigado, tá? Muito obrigada. Boa semana. Espero que você tenha gostado. Adorei. Muito obrigada pela conversa, pelo convite, e que é isso, assim, né? Que a minha experiência possa inspirar a tua audiência, possa inspirar quem está assistindo a buscar as suas coisas mesmo. Cada um tem uma história, mas acho que se cada um, de fato, olhar para a sua potencialidade, não ficar, né, com medo de, tá se achando. Não, gente, a gente tem que se achar. Tem que Olha se só, achar, o sim. significado. Se achar é se encontrar. Exato. Então, assim, se encontra naquilo, banca aquilo e vai, porque, sim, é dureza, não é fácil, tem um montão de noite em claro,
mas na balança a gente tem que buscar aquilo que pese muito mais para o lado positivo do que para o negativo. Então, que Exato. todo mundo que está te assistindo possa encontrar suas oportunidades, olhar para suas habilidades e espero realmente ter ajudado. Muito Ajudou, obrigada pelo pode ter convite. certeza. Foi muito legal. E como diria Frank Sinatra, né? Eu fiz e fiz do meu jeito. Não é verdade? Isso aí, É isso aí. muito Obrigado, Paula. bom. Abraço. Muito obrigada, outro. Tchau, Tchau. tchau. Bom, gente, olha só, né? Vamos então para nossas vagas de emprego. Eu gostei muito de escutar a história da Paula aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos lá, João, a primeira vaga de emprego dessa semana. Então, vamos lá? Temos então um emprego para numa MJL, Manutenção Industrial, vaga para técnico em segurança do trabalho. Tem aparecido muita vaga nessa área aí de técnico em segurança do trabalho. Então eu sugiro aí quem esteja desempregado, procurando uma qualificação, faça algo nessa linha. Tem lá no Senac aberto o curso técnico em segurança do trabalho, tem algumas vagas gratuitas, inclusive, no Senac aqui de Ponta Grossa. Necessário, experiência comprovada em carteira, DDS, liberação de trabalho, NR33, NR35 e NR23. Olhem os requisitos, se não tem, não adianta se candidatar. Interessados, encaminhar currículo para naiuri@mjlmanutencão.com.br ou por esse WhatsApp comercial 3028-0342. Lembrando que as vagas ficam disponíveis lá no programa, lá no portal do Diário dos Campos e no Facebook do jornal também. Próxima. Também na MJL está contratando uma vaga para mecânico industrial, vaga para caldeireiro e vaga para soldador. São 3 vagas. Mesma mandar também lá na naiuri@mjlmanutencão.com.br. Próxima. A Expresso Princesa dos Campos está com uma oportunidade para analista administrativo, né, para o setor comercial de passagens. Requisitos: morar em Ponta Grossa, estudando ou tendo completo já curso na área de Direito ou Administração, conhecimento do pacote Office e desejável conhecimento sobre assuntos regulatórios do setor de transportes. Desejável significa que, se não tiver, você pode concorrer mesmo assim. Viviane.munchen@princesadoscampos.com.br. Viviane trabalha no RH lá, uma profissional extremamente competente. Próximo, por favor. Estamos contratando na Filos, no grupo Filos, assistente de RH, outra vaga que tem aparecido bastante. Formação completa em administração, recursos humanos ou psicologia. Então, experiência em processo de recrutamento ou seleção, tem aqui todos os requisitos, e-mail para rh@grupofilos.com.br até o dia 5 de março, até sexta-feira. Próximo, por favor. Uma sugestão aí para as empresas, né? Coloquem data, prazo para submissão de currículo, porque essas vagas ficam circulando e às vezes a pessoa manda uma vaga que já está fechada há muito tempo. Dentro do Sicredi, vaga em banco, oportunidade para Imbituva, promotor de atendimento, uma terceirizada. Tem aqui um link para que você possa submeter o currículo. Próximo, por favor. A Job está com vaga para auxiliar administrativo, uma vaga temporária aqui para Ponta Grossa. Benefício: vale transporte, refeição no local e vale alimentação. Recrutamento@rhjob.com.br. Próximo, por favor. Vaga para consultora de vendas na Laserfest. Então, atender, sorrir e fechar vendas. Olha só que missão interessante, né? rh@laserfest.com.br. Próximo. Na G1 Transporte, contrata motorista carreteiro, CNH e experiência comprovada em carteira de trabalho. O salário pode chegar até R$4.000. Contato financeiro@g1transportes.com.br ou pelo celular 999190039. Próxima. A Pneumar está com vaga aqui para Ponta Grossa para vendedor com experiência em vendas, 2º grau completo, conhecimento informático. Currículo para luciano@pneumar.com.br. Próxima. E, por fim, a Frisia, aqui está com uma vaga para analista de marketing digital. Formação: publicidade e propaganda, jornalismo, marketing, ciência da computação, administração ou áreas afins. Essa vaga aqui de analista de marketing digital e outros nomes variáveis aí desse mesmo nome, vai aparecer, vai ter muito daqui para frente em função da digitalização dos negócios. E eu queria dizer para você aí que está assistindo o programa, que nós temos um MBA em Marketing Digital na Associação Comercial chamado Digital Lab,
que vai ser revolucionário. Já começa com o tempo do mestrado, do MBA, que é só 6 meses, você faz toda a formação no MBA e você vai pagar durante 10 meses. O que é o normal? 12 meses de aula e 18 meses para você concluir o pagamento do MBA. Procure a Associação Comercial 3220-7200, fala com a Letícia e tire informações, porque as aulas vão começar dia 18 de março. Não perca essa oportunidade, porque esta vaga na área de marketing digital, entender mídias digitais, linguagem digital e desenvolvimento da cultura digital vão ser as grandes demandas aí para o mercado de trabalho nos próximos anos. É isso, né? Boa, tá aqui ó, a propaganda, ó, o pessoal tá ligado aí, então tá aqui ó, telefone, né? O site também do MBA para vocês poderem ver as matérias, o conteúdo, como é importante isso, e são 6 meses. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em agosto você vai ter uma base muito forte de conhecimento do mercado digital. Em agosto nós ainda vamos estar em pandemia, porque não teremos vacinação em massa até lá, ok? Muito obrigado, gente. Foi uma semana boa, bem interessante, difícil para todos nós, mas a história da Paula foi bem inspiradora, dá para a gente um ânimo novo, dopamina, serotonina no cérebro e a gente vai tocar a vida assim. Obrigado e até a semana que vem.